Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras e vereadores, pessoal que nos acompanha no plenário e pela TV Câmara. Eu venho falar sobre dois temas que estão fortes, que nos cercam, que nos chocam, que nos entristecem nesses últimos dias. Falo da menina Maiara e da vereadora Marielle. São coisas que a gente está vivendo e que, se nós descuidarmos, começam de novo a passar desapercebido, né? A gente segue a vida e quem sofre são as famílias. Em relação à menina Marielle, já se passam 11 dias. De minha parte, tenho acompanhado as investigações, a mobilização das pessoas. Quero cumprimentar a Comissão de Direitos Humanos, né, junto com o presidente, que receberam a família. Isso é o que a gente pode fazer, né? É apoiar. Além disso, acho que hoje mesmo o jornal traz com preocupação a quantidade de notícias falsas que circulam nas redes sociais. Então, é um apelo que se faz. As pessoas querem ajudar, mas tem que ter muita responsabilidade neste momento, de não fazer, não atrapalhar, né? Como eu já referi em outros momentos, penso que o que a gente precisa fazer muito neste caso é tirar aprendizagens. Em especial, de minha parte, o que eu mais tenho feito são orações pela menina Nayara, especialmente para que ela não esteja sofrendo. Eu não tenho a menor dúvida, e vocês sabem que eu posso falar sobre isso, que eu acho que pior do que perder é não saber onde está, né? Ter uma criança de 7 anos, independentemente até da idade, um familiar nosso, a gente não saber o que aconteceu com ele é muito triste. Então, seguimos torcendo para que as investigações sejam efetivas e que a Maiara não esteja sofrendo. Em relação à vereadora Marielle, poderíamos tratar desse assunto de muitas formas, em especial com muitas visões, pode ser, vereador. É muito grave que uma pessoa, que, ao emitir sua opinião, seja morta da forma que ela foi. Isso não se pode conceber. Isso está errado, né? Assim como é irresponsável a quantidade de manifestações que existiram, inclusive ontem, a 0 hora atrás, que até mesmo desembargadora, de forma exato, né, apressada, comentou coisas. Que irresponsável que é isso. Se a gente espera isso da população em geral, que tem menos formação, imagina de uma desembargadora. Então, esse poderia ser um viés a ser comentado. Mas eu escolho o que ontem a Carolina Bahia falou em sua coluna, né? E vejo que, finalmente, né, quem sabe o efeito Marielle seja a gota d'água para, de fato, o país olhar para a segurança com a seriedade que o tema precisa, né? A Carolina Bahia, na sua coluna, diz ontem: efeito Marielle. Governo e Congresso começam a semana sob forte pressão de oferecer respostas concretas à crise de segurança. A execução da vereadora Marielle, do PSOL, foi a gota d'água na indignação de brasileiros de bom senso, que já estão cansados de promessas, planos, discursos e pouquíssimo resultado prático. Bem, gente, eu acompanho há 6 anos. Boa tarde, vereadora Paula. De imediato, Rafael, porque depois... Vereadora Paula, parabéns pela sua manifestação. 2 casos que está comovendo não somente Caxias, mas o país todo. Eu não posso afirmar se a vereadora Marielle era vilã ou heroína no seu mandato, né? Mas a gente pode afirmar que ela foi brutalmente executada. Isso sem dúvida nenhuma. E a violência não atinge somente negros no Brasil, mas brancos, pobres, né, de periferia, classe média, do centro, são todos. Mas nós temos que discutir também, vereadora, que 70% das pessoas que morrem no nosso país têm lugar e têm cor, que são negros, pobres e de periferia. E a vereadora Marielle é retrato disso. Uma vereadora jovem, mulher, negra e de periferia.
E o pior de tudo, vereadora, que ela era defensora dos direitos da vida, dos direitos dos cidadãos assistidos por políticas públicas. E no Brasil, hoje, quem dá voz aos excluídos, muitas vezes sofre retaliações, né? Ainda mais ela, que era oriunda de um lugar que ela estava tentando mudar a realidade. Outra questão, vereadora, é que Marielle e o seu motorista, que a gente não pode esquecer de dizer, né, porque eram dois, né, eles não defendem bandido. Até porque eles foram mortos por bandido. Então, que tipo de bandido que é? Se é polícia, se é bandido mesmo? A gente não sabe ainda qual que é a realidade. Agora, o que mais me causa pânico, vereadora, é que aqueles que defendem cultura, defendem lazer, defendem segurança, defendem educação, na época de eleição, estão sempre nas periferias cobrando, né, pedindo, aliás, e prometendo que irão fazer. Mas, na hora, depois da eleição, e não precisa ir muito longe, a gente pode passar aqui por Caxias, esquecem da população de periferia. E Marielle era a voz disso, era a voz da periferia dos excluídos. Então, fica a reflexão para quem é defensor dos direitos humanos e da vida, né, as pressões que sofrem no dia a dia. Obrigada. Ok, vereador Rafael, vereadora Denise. Bom, vereadora Paula, também quero me juntar à senhora nas duas, né, manifestações. Quanto à questão da menina Nayara, né, a gente teve com o presidente, acompanhamos, falamos também com o delegado, e é algo que preocupa bastante, né? A gente esteve também com a família no sábado à tarde, né, numa manifestação na praça, e em que as famílias, na verdade, elas estão, né, extremamente abaladas, né, e sendo julgadas, inclusive, por muitas pessoas, né, e isso acaba fazendo com que elas sofram duplamente, né, elas estão ali, elas precisam de solidariedade, de apoio nesse momento, né, e é uma família bastante carente, né, com bastante, com várias situações, né, ali moradores ali do Monte Carmelo, então acho que precisa do nosso apoio, sim, a comissão tem apoiado na medida que pode, né. E sobre a questão da Marielle, também estive na manifestação da Marielle, né, que foi feita também no sábado à tarde na praça. Mas acho que é importante dizer que a situação da Marielle, ela não é um simples fato, não é um simples caso de problema de segurança, né? Ela foi executada, né? Então, ela foi executada como uma queima de arquivo por algo que tentaram calar ela, né? Então, assim, todos os indícios não foram assaltar, roubar um celular, roubar o carro, né? Não foi um problema de segurança em si. Sim. Mas foi porque ela denunciava muitas irregularidades e aí não via, né, se a pessoa era ou não era agente de segurança. Então, ela denunciava e não tinha medo. E é isso que é um símbolo muito ruim, né, na democracia que a gente vive, né? E em função também de que há uma intervenção militar, né? Uma intervenção no Rio de Janeiro, que teoricamente é para garantir segurança, e nesse momento em que há uma intervenção, uma vereadora, por defender os direitos humanos, por denunciar essas irregularidades, ela é brutalmente executada, né, num símbolo para o Brasil muito ruim, um símbolo para tentar calar, né, todos os que têm voz e que defendem os direitos humanos. Uma parte na sequência, então, vereador. eu vejo como a forma como foi premeditada foi uma forma muito cruel, né, e quero aqui lamentar, né, e registrar. A Marielle participa do mesmo movimento que eu participo a nível nacional, que é Partida, né, que é um movimento também organizado pela Márcia Tiburi, e que a gente trabalhava sempre a questão das mulheres, né, na política, a nível nacional. Também da plataforma Vereadores que Queremos, que é uma plataforma virtual, onde os vereadores engajados com o movimento de direitos humanos também, né, assinam um documento. E eu, assim como ela, também, né, me identifiquei com a plataforma, e a gente também era da mesma plataforma. Então, eu quero dizer que lamentei muito, né, e no dia que fiquei sabendo, também fiquei muito, muito chateada, né, e acho que a gente precisa, sim, registrar, né, e que fique que isso foi uma execução, foi para calar a voz de uma minoria no Brasil, né, que, quando chega no poder, não tem direito, né, a permanecer e denunciar tudo o que tem acontecido nesse Brasil. Sem dúvida, vereadora Denise. Esse caso, eu acho que esse viés, sem dúvida, tem que ser olhado, né? Mas, assim, por acompanhar a situação de segurança, uma declaração de líder, presidente, por gentileza. Declaração de líder da bancada do PSDB, segue com a palavra a vereadora Paula Iores. E esse viés ele tem que ser olhado, sem dúvida alguma, e tem gente cuidando disso e tem o nosso apoio. O aspecto que a Carolina Bahia traz, eu achei importante trazer, porque até mesmo a intervenção é um momento
é político. Porque o que a intervenção faz, de fato, para melhorar a segurança do Rio de Janeiro? Né? Não faz nada. O que precisa acontecer, tanto que agora de manhã, não sei quem estava escutando a Gaúcha, já teve a morte de um senhor de 60 anos, teve uma criança de 2 anos baleada, o pai da criança de 29. Então, segue a guerra no Rio de Janeiro. Né? De fato, acompanho há 6 anos essa situação de segurança e o que a gente vê é que essa pauta é sempre evitada, ela é rechaçada. Quando a gente entra em algum tema, alguma coisa que está se fazendo, o que ocorre de imediato? A polarização. A exemplo do que a gente está fazendo para buscar trabalho para os apenados, aqui no Apanhador, já tem gente achando que nós queremos cuidar dos presos. Então, vereadora Paula. Então, assim, quando é que nós vamos olhar com toda a seriedade e gravidade que o assunto de segurança tem? E as ações são de toda ordem. As ações são mudança na legislação, e, nesse aspecto, a gente viu que já tem um pacote que foi votado. Tem a grata, né? Eu não sei se vocês tiveram acesso. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais elaborou propostas de alterações da legislação penal e processual, né, e encaminharam, levaram, isso eu acompanhei pela imprensa, pessoalmente, ao Rodrigo Maia e ao Alexandre Moraes, que presidem a comissão de juristas para trabalhar no assunto da revisão penal e processual, com muitas propostas assim que passam pela Constituição, pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal, pela Lei de Execuções Penais, com legislação especial. Então, são especialistas que conhecem o assunto, que têm indicações a serem feitas aonde a legislação precisa mudar. Porque, de uma vez por todas, isso precisa mudança. O que eu referi agora aqui em relação a... Aqui em Caxias, o que a gente está fazendo? A atuação da comissão. A gente tem olhado, tem acompanhado, e nos próximos dias temos reunião com o pessoal da rede de acompanhamento ao educando para cuidar da evasão escolar, mas também estamos fazendo ação ali no nosso presídio do Apanhador para conseguir que eles tenham trabalho. Vocês sabem que, na semana passada, eu estive no fórum, numa reunião com a doutora Milene, e estava acabando um júri, naquele momento, onde havia sido julgado um jovem que cometeu um crime aos 19 anos, de uma família estruturada. Ele tinha ficado 2 anos preso e, aquele dia, tinha sido o júri. Ele foi condenado a 11 anos. Dentro da legislação atual, ele ficaria preso em regime fechado até os 25. Se nós não dermos estudo e trabalho para este jovem, de que forma ele sai do presídio? Com 25 anos, ele cometeu o crime aos 19 anos. Então, nós precisamos cuidar, a gente precisa trabalhar com a evasão escolar, com a educação, para evitar que mais jovens entrem no crime, com certeza. Isso também é um pilar que tem que ser atacado. Mas nós não estamos em momento de escolher. Nós só estamos em momentos de incluir, de fazer isto e também isto e também isto. Né? Vereador Taigo. Muito obrigado, vereadora Paula. Lhe cumprimento pela exposição extremamente oportuna. E nós já discutimos já há bastante tempo que, no meu olhar, pelo menos, a segurança pública deve vir em primeiro lugar hoje, enquanto política estratégica em nosso país. Deve estar hoje na crista da onda, e isso nós precisamos realmente, não com paliativos, nós precisamos mudar as estruturas, questão prisional, de legislação, fortalecimento das polícias. E com referência ao caso da menina Nayara, em Caxias do Sul, fica provado que nós precisamos avançar e muito nas questões da prevenção. Nós trabalhamos muito aqui a questão do projeto Escola Protegida, de darmos mais iluminação, locais condizentes, bem sinalizados, bem iluminados, mas nas escolas e no seu entorno também. Talvez nós poderíamos ter evitado isso. É um aviso, esperamos que ela esteja bem, né? A investigação está trabalhando. E com relação à vereadora Marielle do Rio de Janeiro, nós estamos presenciando, né, a questão da violência que está exacerbada naquele estado.
né? Não tem mais fim o que está acontecendo lá, temos uma intervenção federal lá do Exército, enfim, mas nós precisamos de uma maneira derradeira de ações urgentes. E elas devem entrar no campo social, elas devem ser ações no campo urbanístico e de melhora na infraestrutura das cidades, né? Mas também nós precisamos de projetos, e sinalizava lá aquele general, de bilhões de reais na reestruturação de policiamento forte, tanto das polícias civil, que tem a missão de investigar, quanto a brigada militar. Eu entendo, vereadora, e isso escambou um pouco nas redes sociais, que a investigação ela não deve e não deve ser ideologizada nesse momento. O ódio e a intolerância hoje não ajudam em nada, só piora a situação. Então, eu vejo que, na verdade, nós vamos precisar de uma investigação muito eficaz, modelar e exemplar, e retirar de circulação, até para repassar um recado que o Estado está presente, levar esses criminosos à prisão, a um julgamento. Não é isso que nós precisamos nesse momento, fazer com que se cumpra a pena a esses criminosos que perpetraram esse crime. Existiu um crime bárbaro, na verdade, ele é em face do que ele representa, né, tirado de circulação uma grande liderança, uma parlamentar que também fazia toda uma luta social, né, como também nós tivemos outros crimes bárbaros. Então, realmente, nós precisamos, de vez por todas, né, encarar a segurança como uma grande prioridade nacional, um grande projeto nacional, né, visando justamente isso, dar o combate efetivo às questões de violência no nosso país, para que nós não tenhamos mais casos como o da Marielle e da Nayara. Lhe cumprimento e obrigado pela parte. De fato, vereador Toigo, o que a gente precisa é uma união nesse assunto, e não a polarização, a ideologização, né? Porque já cresceu o que tinha que crescer, vai crescer mais quanto essa insegurança. O combate à impunidade é fundamental. Quando a gente não... muitos crimes são cometidos pela certeza da impunidade, que é o que está acontecendo nesse país, né? Então, assim, o trabalho a ser feito é bem amplo. A gente vê pela comissão quantas frentes a gente está atuando, e nós estamos aqui no município. Nós precisamos nos unir, né? E isso perpassa o Estado, perpassa a legislação. Agora, o que acontece? A população fica nesse debate de isso ou aquilo, e, enquanto isso, olha o que aconteceu no nosso país. Cresceu a insegurança, a ponto de nós... Isso que a gente vê a todo momento no rádio já virou normal. Quantas pessoas morrem por dia em todas as cidades? Quando estamos em guerra, isso não acontece, né? Vereador Adiló. Obrigado, vereadora Paula, pela parte. Vossa Excelência traz um tema pertinente, mas o que me preocupa do Rio de Janeiro, e como a sociedade de um todo, mas especialmente o Rio de Janeiro, que lá tudo está desorganizado, menos o crime. Menos o crime. E o Exército vai sair de lá desmoralizado. Por quê? Porque não se criou uma política de segurança pública, mudando a legislação, mudando o sistema prisional, botando essa gente a trabalhar. E nós vemos lá, então, Tribunal de Contas, Assembleia, Executivo, setores de segurança, Judiciário, tudo desorganizado, menos o crime. Menos o crime. Então, isso me preocupa muito. A intervenção decretada pelo presidente é mais uma cortina de fumaça. Criou-se um ministério, como sempre, para nada, porque não vai ajudar nada se não muda a legislação na sua raiz, na sua essência, e acabar com a impunidade desse país, acabar com o foro privilegiado. Ou nós, infelizmente, e o pior, a sociedade vai se acostumando com essa situação. É aquele velho exemplo da rã na panela de água quente e a panela de água fria ao fogo. Obrigado pela parte. Vereador, eu respeito essa posição e concordo, porque, de fato, quando as UPPs estavam organizadas, eu tive pessoalmente, no início do ano passado, com o secretário Beltrame da Segurança, e eles trouxeram, a gente vê que ele envelheceu no trabalho, enquanto ele esteve no Rio de Janeiro, né? Ele trabalhou muito, mas as políticas públicas não acompanharam. O que estava acontecendo naquela época, a gente sabe agora, porque o governador está preso e todo mundo, né, e os demais também. O que a gente precisa, de uma vez por todas, é de um discurso e de ações construtivas.
A exemplo aqui, nós estamos vendo uma proposta concreta dos procuradores gerais para a mudança da legislação. Vamos cobrar que isso aconteça, porque o país é nosso. Chega de esquerda, de direita, de extrema-direita, vamos todos em busca de melhoria, porque a segurança tem nos tirado a dignidade, a liberdade de ir e vir. Não é mesmo? Eu peço desculpa, acho que o vereador Edson também havia pedido uma parte, Edson, mas acabou o tempo, né? Muito obrigada, gente. Obrigado, vereadora Paula.